Olha, eu tinha preparado na sexta-feira para falar sobre o sentido da vida, das coisas e das palavras. E lembrando que cada palavra tem um texto, um contexto, e todos nós admitimos que uma palavra colocada tem o seu pretexto. Ninguém pensa em falar ninguém fala alguma coisa sem pensar um objetivo pelo qual se fala. E a importância de pensar bem as palavras, de refletir bem as palavras, porque cada palavra tem o seu sentido próprio, tem a sua manifestação própria, tem a sua forma própria de se expressar. E quando você diz alguma coisa, normalmente, esta coisa que você diz, por si só, a palavra já expressa um sentido. Por exemplo, se eu chego aqui e digo, eu odeio isso, todo mundo já vai pegar a palavra ódio e essa vai ser chave, independente de que essa palavra esteja representando recrimino, nego, não aceito, ou eu amo isso. Todo mundo já pega a palavra amor e não vai interpretar que seja simplesmente uma aceitação com total e restrita, né? Mas ontem eu recebi uma pérola preciosa para falar sobre isso, né, dada pelo nosso presidente da República, que em plena Etiópia reflete a situação de Israel e dos palestinos, falando que Israel está repetindo o genocídio nazista. E a palavra genocídio, internacionalmente, tem um sentido muito pesado. Porque quando você fala que alguém cometeu um genocídio, significa ele propositalmente matou, com intenção e sem uso de nenhum critério ou nenhuma referência. Então é um ato criminoso voluntário da maior envergadura possível. Eu dizer que alguém é um genocida significa eu dizer que é alguém totalmente desajustado, desequilibrado, fora de todos os seus contextos, né? Mas no Brasil se vulgarizou a palavra genocida quando teve a questão da SARS-CoV, da Covid, então todo mundo genocida, é genocida, é genocida, tudo é genocida e acaba perdendo isso. E o nosso presidente, numa atitude de desinformação e descontextualização, usou essa palavra ontem lá na comunidade internacional, dizendo que Israel estava agindo de maneira genocida da mesma forma como Hitler agiu no Holocausto. O resultado é que provocou uma ação internacional muito intensa. A palavra mais leve da qual ele foi acusado internacionalmente é que se trata de um presidente desinformado e sem cultura, porque quem tem o mínimo de cultura sabe o que significa o genocídio e o que foi o Holocausto. E ações internacionais dizendo de que vão chamar os diplomatas brasileiros para dar explicações. Então, cuidado com as palavras, né? Eu acho que eu não ia colocar isso daí, não fazia parte do assunto, aconteceu ontem, mas a sexta-feira quando a gente falava, por quê? Constantemente nós temos falado aqui de você pensar suas atitudes, de você rever, de você programar, de você buscar uma realidade nova. Para nós cristãos, o tempo da Quaresma é um tempo favorável para isso, né? Um tempo de meditação, um tempo de pensar a realidade como tal. E lembrar que a palavra ela tem uma força muito grande, porque a palavra ela manifesta a intencionalidade de uma pessoa. Hoje nós falamos em inteligência emocional, quando a gente diz que a sua expressão revela aquilo que você quer. Mas muita gente não tem o mínimo necessário de capacidade de interpretar a expressão, né? A gente muitas vezes hoje perdeu essa história de falar olhando o olho no olho, percebendo a fisionomia do outro. Então você fala de um jeito que o outro muitas vezes não interpreta a sua expressão e acaba ficando apenas com suas palavras. Então a reflexão que eu ia trazer hoje é nesse sentido: pense bem antes de falar. Reflita bem antes, porque uma palavra mal colocada pode gerar uma insatisfação que vai te levar para o resto da vida desta maneira.
Tem uma piadinha que disse assim que um penitente foi confessar e falou pro padre: padre, eu falei mal de fulano de tal, assim, 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 assado. E estou arrependido. Tenho perdão? O padre falou: tem. É muito simples. Você vai aqui no alto da torre da igreja, pega uma hora de ventania, pega um travesseiro de plumas, abra o travesseiro e espalhe do alto da torre. Depois você desça. Quando você conseguir recolher a última pluma que se espalhou com o vento, você está absolvido. Essa é a realidade da tragédia que uma palavra mal colocada provoca na vida do homem. Né? Porque quando a gente fala, a gente vai trazendo aquilo. E vira e mexe, alguém vai dizer: poxa, mas outro dia falaram isso do Tony, outro dia falaram isso do Marquinho, outro dia falaram isso do Padre Adalto. Será que naquela época não tinha fundamento? Será que não podia ser? E de repente, quando a gente não está bem colocado diante das coisas, a gente acaba fazendo com que palavras mal colocadas, malditas, por isso, né, não maldito no sentido da palavra maldita, mas mal colocadas, possa gerar para a vida do outro um verdadeiro infortúnio. Então essa é a ideia que eu queria trazer hoje. E ontem nós tivemos essa pérola e este grande exemplo dado internacionalmente, né, que vai trazer repercussões internas e externas, com possibilidades de crime de responsabilidade política, de racismo. Pérolas constantes vindo de onde vem, né? Sim, sim, mas temos visto aí que ninguém esperava nesta proporção, porque as de menor proporção, elas vêm. Né? Como, por exemplo, um ajudante geral não tem dignidade nenhuma e ninguém quer saber de um ajudante geral. Foi a pérola da semana passada. Né? Mas são pérolas que passam e vão e tudo mais, né? Agora, é interessante perceber isso, né? Para a gente pensar como eu tenho falado e de que maneira eu tenho me expressado naquilo que eu quero manifestar na realidade do mundo. Padre, uma ótima semana. Tá bom, então eu coloquei o fato político junto porque aconteceu ontem, não dá para ficar sem falar. Justamente, mas já estava preparado essa questão das palavras e da colocação das palavras na vida da gente. É um exemplo prático, né, para que as pessoas possam pensar. Identificar, né? Que às vezes a gente fala, eu não gosto de usar esses grandes exemplos, porque senão a gente fala, o que eu falo é tão pequenininho que eu posso continuar fazendo. Não, o pequeno tem o mesmo efeito do grande, mas é uma realidade como tal.